Muito bom dia a todos. Um cumprimento muito especial à Sra. Presidente da Mesa e aos colegas que me acompanham na mesa e um cumprimento igualmente especial e agradecimento à professora Sueli Ferreira pelo amável convite para aqui estar e também felicitar a Universidade de São Paulo, o Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São Paulo pelos seus 30 anos. É um enorme prazer aqui estar e partilhar convosco a experiência da Universidade de Minho. Gostava também, antes de começar a minha apresentação propriamente dita, de dizer-vos que tive a oportunidade de estar no Brasil, em Brasília, quarta e quinta-feira passada, acompanhando uma delegação do governo português e também com vários contactos aqui no Estado de São Paulo. E é para mim claríssimo e foi um prazer sentir o quanto o Brasil, como nação, tem uma aposta claríssima no conhecimento, na sociedade do conhecimento e, portanto, a ideia que tem de agarrar o futuro de uma forma absolutamente decisiva pelo conhecimento. Isso sente-se nos governantes brasileiros, sente-se nos atores do conhecimento, como as pessoas que aqui estão, mas sente-se de uma maneira muito clara em toda a nação brasileira e eu gostava de cumprimentar todos os que constroem esse futuro do Brasil e que apostam no conhecimento para o fazer. É um prazer ter a possibilidade de partilhar essa experiência. O tema que hoje aqui temos é um tema com certeza muito vasto, muito complexo e eu vou abordá-lo necessariamente a partir da minha posição de universitário, de uma universidade. Certamente que as universidades são casas do conhecimento e são grandes parceiros neste processo dos desafios do conhecimento, mas vou abordá-lo também a partir de uma realidade específica, que é a realidade de uma universidade portuguesa, que é a Universidade do Minho, e vão ver que grande parte da apresentação que eu vou fazer tem a ver com a experiência da Universidade do Minho neste domínio, mas, adicionalmente, vou também fazê-lo na minha qualidade de responsável dessa instituição, de reitor, e, portanto, este assunto vai ser visto a partir da política geral da Universidade e não a partir da realidade dos detalhes técnicos desta questão. A Universidade, hoje, a Universidade que temos, a Universidade do século XXI, não deixa de ser herdeira da chamada Universidade Humboldtiana, da universidade que se desenvolveu durante o século XX e que se desenvolveu ancorada num conceito básico da relação entre o ensino e a investigação. É um conceito muito forte e que ainda hoje, penso eu, que preside àquilo que são as principais linhas estratégicas das principais universidades. No entanto, este conceito, que permitiu que as universidades se tornassem, de facto, agentes muito efetivos do desenvolvimento que foi protagonizado no século XX e que deram uma centralidade ao conhecimento científico como nunca até então tinha acontecido na nossa evolução como humanidade. Esse conceito de universidade tem que certamente ser revisitado, tem que ser reanalisado à luz dos desenvolvimentos que, sobretudo, a sociedade de informação nos veio trazer. De facto, as coisas mudaram, são diferentes hoje. Para além de outras questões, a universidade, além da missão de ensinar e investigar, tem também uma terceira missão de interagir com a sociedade e de interagir, idealmente, de uma maneira cúmplice e efetiva. E essa interação deve ser feita não só por questões de sustentabilidade, até muitas vezes imposta por entidades financiadoras, mas deve ser feita sobretudo porque essa terceira missão corresponde efetivamente a um terceiro papel que a Universidade tem que ter. E, portanto, a abertura ao exterior da Universidade tem que ser feita e isso leva a que, hoje em dia, o modo como o conhecimento se gera, as redes em que se gera, também, certamente, os meios eletrónicos e infraestruturais pelos quais é mediada, leva a que o conceito de Universidade Humboldtiana necessite ser revisitado e seja integrado naquilo que é a sociedade do conhecimento. Eu acredito muito profundamente nas virtualidades, sou um crente nas virtualidades da Universidade de Investigação. Mas hoje temos que ver que ela tem que ser concretizada a partir de realidades distintas. A universidade certamente deverá ser e tem que ser um lugar de formação e de formação de alto nível, tem que se diferenciar pelo conhecimento, mas deverá, para ganhar os desafios do futuro, estar implicada na produção de conhecimento novo e, idealmente, fazê-lo nas fronteiras do conhecimento.
É evidente que este enunciado muito genérico tem e deve ter, e para mim é absolutamente crítico que o tenha, leituras específicas de cada universidade. Neste contexto muito complexo, a universidade tem que ser diferenciada, porque a diferenciação é, com certeza, talvez também a grande ferramenta de aposta neste contexto complexo em que temos. E, por isso, as universidades têm certamente também especificações regionais e institucionais. Além disso tudo, há as dinâmicas das sociedades onde estão as nossas universidades, das envolventes das nossas universidades e que fazem com que o conhecimento hoje seja produzido de outro modo. Muito do conhecimento hoje não é produzido nas universidades. Que o conhecimento está a crescer de uma maneira, todos sabemos, muito grande, dia a dia, mas também perde validade dia a dia de uma maneira muito importante e, portanto, necessita de uma sua revisão. O conhecimento é um bem muito importante, mas passou de alguma maneira a ser um bem perecível também. E, por tudo isto e por toda a multiplicidade de atores, há que ter mecanismos também de garantir a qualidade desse conhecimento, do conhecimento que está muito acessível, que podemos pegar nele, mas temos que garantir que pegamos em conhecimento bom, em conhecimento que é validado. E todos sabemos, e é por isso que aqui estamos, até pelas questões que eu já referi de missão da universidade, queremos que esse conhecimento seja difundido e generalizado da melhor maneira possível. É dentro deste contexto, dentro desta envolvendo muito complexa, que vos vou falar de um projeto da Universidade do Minho, de um projeto de acesso ao conhecimento, um projeto que tem quase 10 anos, mas agora está numa segunda fase, num segundo fogo, um projeto que nós chamamos de Repositório, não se vê bem o M, mas Repositório o M de O Minho, e é um projeto que tem sido liderado desde essa altura do Dr. Eloy Rodrigues, que está aqui connosco, e que é um especialista reconhecidamente a nível mundial desta área. Antes disso, para vos dizer a especificidade daquilo que é a Universidade do Minho, gostava de vos passar alguns slides só para partilhar convosco o que é a Universidade. Uma universidade média, como muitas outras, mas com certeza com as suas especificidades e que gostava de partilhar convosco muito rapidamente. A Universidade do Minho tem 18 mil alunos, 12 mil no campus de Braga, 16 mil no campus de Guimarães e, portanto, é uma universidade de média dimensão. Braga e Guimarães estão no norte de Portugal, numa zona que chamamos Minho, é aquela zona noroeste de Portugal, daí o nome da universidade. Braga é a cidade onde Guimarães foi formado, Guimarães é a cidade onde Portugal foi fundado há cerca de 9 séculos, onde o primeiro rei de Portugal teve o seu castelo, e Braga é uma das mais antigas cidades portuguesas, que foi muito importante no tempo da colonização romana. A universidade é uma universidade geral, global, que chamamos completa, com praticamente todas as principais áreas do conhecimento, com 11 escolas nos diferentes domínios científicos. Tem um portfólio alargado de cursos. Cerca de 40% dos alunos, dos 8 mil alunos, estão em cursos de pós-graduação e 10% em cursos de doutoramento. Tem uma atividade de investigação intensa, com cerca de 30 centros de investigação, 2/3 dos quais são classificados por avaliações internacionais muito exigentes que temos em Portugal, como classificação de muito bom ou excelente. Há depois um nível mais elevado, pode ser um nível de laboratório associado, e nós temos 3 laboratórios associados nas áreas dos nanomateriais e dos polímeros, da saúde e dos biomateriais e da bioengenharia. Portanto, e temos um dos principais grupos em Portugal de ligação entre uma escola de engenharia e uma escola de medicina. Produção científica em 2010 no Web of Science, 1.100 artigos para cerca de 1.000 docentes, Temos com certeza uma infraestrutura de bibliotecas importante, certamente não tão grande como a USP, mas também importante. Talvez chamar a atenção que temos uma biblioteca online, como a maior parte das universidades portuguesas têm, mas temos também, apesar de sermos uma universidade nova, com cerca de menos de 40 anos, temos uma biblioteca clássica, com livros desde o século XV, que é um património muito interessante, e também gerimos com a autarquia local uma biblioteca pública de acesso livre a todos os cidadãos da cidade de Braga. Além disto tudo, e nesta linha chamamos dos bibliotecários outros arquivistas, temos também a responsabilidade da Universidade de um dos principais arquivos de Portugal, o mais importante arquivo distrital de Portugal, um arquivo que tem documentos desde o século X e no qual guardamos um dos documentos que é considerado o documento da independência de Portugal, porque é o primeiro documento conhecido em que o nosso primeiro rei, D. Afonso Henriques, em 1128, outorga ao Nato Real, outorga ao Bispo de Braga a capacidade para cobrar impostos.
1128 foi o ano da Batalha de Samamed, a batalha em que o nosso rei, portanto, venceu as tropas da sua mãe e se tornou praticamente independente. Ele viria a tornar-se Portugal independente em 1143, com o Tratado de Zamora, com Portugal e Castelo. Mas, portanto, a Universidade é uma universidade nova, mas com um património e um acervo de informação muito grande que gera e que tem muita honra em estar confiado. Para além disto tudo, e para terminar, a Universidade tem uma missão bastante explícita nos seus estatutos, uma missão que passa pelo conhecimento, pela sua gestão, pela sua produção, pela sua difusão, pela sua aplicação, mas fala num quadro de valores muito claro e com um objetivo também muito bem definido de interagir com a sociedade e de promover o crescimento e o bem-estar da sociedade que a encontra. Para além disto tudo, gostava também de vos dizer que o repositório da Universidade, este projeto do repositório que vou falar, é um projeto, como digo, iniciado há quase 10 anos, mas é um projeto que hoje está totalmente ancorado, está totalmente assumido dentro das linhas estratégicas de desenvolvimento da Universidade. O plano de ação para os 4 anos, para o quadriênio em que estamos, e que é o plano de ação que foi feito por este reitor, portanto, o plano que este reitor viu aprovado pelo Conselho Geral da Universidade, é um plano que tem um conjunto alargado de vetores, 9 vetores, cada vetor com um conjunto de ações, tipicamente 10 ações por vetor, e uma das ações está explicitamente a consolidação do repositório e, sobretudo, o alargamento do seu âmbito, do modo como vamos ver de seguida. Portanto, o repositório da Universidade de Minho é um projeto muito interessante, muito ambicioso, tem um líder muito claro, que é o Eloy Rodrigues, e que o desenvolve com toda a sua força e capacidade, mas é um projeto que está totalmente assumido ao nível da política máxima e institucional da Universidade. Os seus objetivos são claros, foram enunciados quando começamos com este projeto, mantêm-se hoje e, portanto, têm objetivos duplos. Por um lado, de contribuir para aumentar o impacto da investigação que é feita na Universidade e a sua visibilidade. Também ser uma memória da Universidade, ser uma memória estruturada, sobretudo à medida que os suportes de conhecimento vão mudando, e também facilitar a nossa gestão interna e certamente que no futuro será também uma ferramenta importante para a gestão de recursos humanos, sobretudo para recursos humanos académicos. O projeto, como digo, é um projeto que se desenvolve há bastante tempo, iniciou-se em 2003, foi subindo vários degraus, clarificando os seus objetivos, a partir de uma fase inicial da sua definição, e em que a Universidade subscreveu a Declaração de Berlim. O projeto depois foi sendo posteriormente suportado no trabalho de uma equipe dos serviços de documentação da Universidade, a criação das ferramentas de suporte informático à sua efetivação, a realização de diversas conferências, discussões, parcerias com universidades que desde essa altura e outras entidades que desde essa altura apostaram também no Open Access como uma filosofia institucional, e também participação, sobretudo no quadro de projetos europeus e projetos nacionais, de iniciativas em rede com outros parceiros, para ir incrementando e ir consolidando o nível de desenvolvimento deste projeto. O projeto atingiu, por assim dizer, chamamos uma fase de amadurecimento desse seu primeiro tempo, dessa sua infância, e desde 2010, desde o final de 2010, a Universidade revisitou todo o seu enunciado regulamentar sobre este assunto e decidiu, através do novo despacho eleitoral, dar um novo fogo ao projeto, dar uma nova vida ao projeto, e, portanto, o projeto entrou, a partir de janeiro de 2011, numa segunda fase, em que, nomeadamente, se tornou, de uma maneira mais efetiva e mais clara, a obrigatoriedade de toda a comunidade científica inscrever a sua publicação dentro do projeto. Isso já existia de uma maneira, por assim dizer, orientativa, mas a partir de janeiro deste ano essa obrigatoriedade é efetiva e é seguida e é monitorizada pela Universidade. Por
Porquê é que lançamos este projeto? Lançamos este projeto devido aos movimentos internacionais que foram aparecendo neste domínio. Mais ou menos são reconhecidas algumas universidades que tiveram papel de referência e algumas entidades em vários pontos do globo que tiveram importância grande neste contexto, desde o CERN, mas também a Universidade de Queensland, Southampton e mais tarde Harvard também. E, portanto, isso deu-nos um enquadramento e tornou claro que o futuro passaria por aqui. Mas também em Portugal, e já desde o ano de 2006, o CRUP, e CRUP quer dizer o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, das Universidades Públicas Portuguesas, fez uma declaração neste sentido, e isso fez com que a maior parte das universidades portuguesas aderissem a isso. E, portanto, hoje os repositórios existem na Universidade do Minho, é o repositório mais importante, mas também existem na grande maioria das universidades públicas portuguesas, e também a EUA, a European University Association, que é uma grande instituição de avaliação e de produção de linhas orientadoras de desenvolvimento universitário na Europa, fez uma recomendação sobre este assunto em 2008. Para mais, na Europa, a União Europeia, do ponto de vista dos programas quadro, o FP6, o FP7, neste momento que estamos a discutir o FP8, dos programas quadro, tem uma importância muito grande em termos de financiamento do ensino, da investigação científica na Europa, e já no programa, no FP7, no Framework Program 7, a Comunidade Europeia fez a título piloto obrigatoriedade em alguns projetos que fossem financiados pela União Europeia de existir uma política de acesso livre ao conhecimento que era produzido no âmbito desses projetos financiados a nível europeu. A Europa está a discutir o programa FP8 e, muito provavelmente, para esse programa, esta obrigatoriedade será generalizada à maior parte das iniciativas de investigação que tenham apoio da Comunidade Europeia. Um organismo muito importante é o European Research Council, o ERC, que coordena uma atividade mais de elite a nível de investigação na Europa, e também o European Research Council tem feito e enunciado muito a favor de políticas de Open Access. Os resultados hoje são conhecidos a nível internacional, várias publicações avaliam o impacto e é notório que as universidades que apostam neste tipo de políticas têm uma visibilidade aumentada face às universidades que continuam sem ter uma política deste nível. Por isso, a Universidade do Minho viu este esforço muito reconhecido, uma maior visibilidade, um maior impacto internacional, além de ser reconhecida nesta área como uma universidade de referência. Foi certamente por isso que nos convidaram para aqui estar, e é com prazer que o fazemos. O repositório tem uma ferramenta que é acessível por internet, uma ferramenta para pesquisa, para entrar e qualquer pessoa pode utilizar, mas também uma ferramenta para os diferentes utilizadores, os diferentes investigadores poderem fazer o carregamento das suas aplicações. Esta ferramenta é uma ferramenta, portanto, que foi desenvolvida internamente na Universidade, pelos nossos serviços. Tem tido, ao longo do tempo, várias melhorias. Eu estava a tentar que ela começasse a funcionar, mas parece que não teremos essa facilidade. Eu vou avançar. Gostava só de vos dizer que é uma ferramenta que é, de facto, trilingue, é uma ferramenta em português, em espanhol e em inglês. Portanto, o que dá uma grande abrangência na sua utilização. Hoje em dia temos ferramentas automáticas para fazer uma monitorização do que tem sido a evolução do processo. Temos aqui, ao longo desde 2003 até 2011, aquilo que são visitantes, downloads. Certamente tivemos um pico quando, num determinado momento associado ao desenvolvimento do projeto, que depois, agora ele vem, mas agora já não quero, agora já vem tarde.
já veio tarde, paciência. E, portanto, é um projeto que certamente teve a sua fase inicial, crescimento, mas depois é um projeto que está estabilizado e, sobretudo, estabilizado ao nível dos downloads que são feitos do programa. Os documentos arquivados tiveram, então, essa sua fase inicial associada ao lançamento do projeto dentro da Universidade e a uma indicação muito clara da direção da Universidade no sentido que as pessoas deviam fazer esse auto-arquivo. Isso tinha consequências ao nível do financiamento dos diferentes grupos de investigação. O processo depois foi atenuando, até porque esse financiamento desapareceu e, neste momento, desde 2010 a 2011, nós, como disse, tornámos obrigatório isto e, portanto, estamos a ter outra vez um grande incremento que já se está a notar desde o último ano. Portanto, apesar da obrigatoriedade ser só a partir de 2011, desde meados de 2010, que este aumento se deu. O número de depositantes tem vindo também a aumentar, estamos a falar de números que agora atingirão certamente números superiores a 200 depositantes por ano. Alguns indicadores, Portugal tem certamente um peso muito grande, mas o Brasil é um grande utilizador desta ferramenta, cerca de 22% são brasileiros que utilizam esta ferramenta para fazer downloads de informação. A maior parte fala através de mecanismos de pesquisa normais da web, mas também, e deixa-nos muito contentes, quase 10% de utilizadores do FAR já acedendo diretamente ao site. A cobertura regional, com um grande impacto, sobretudo na Europa e no Brasil, das principais cidades de onde vêm, o número de visitantes, de onde eles estão, certamente em Portugal e no Brasil, mas com downloads de todo o mundo, e talvez, como estamos no Brasil, tenho muito prazer em mostrar-vos este slide específico do Brasil, mostrando quais são os pontos principais de acesso ao nosso repositório. Talvez dê para ver que este mapa não deve ser muito diferente dos sítios onde estão as universidades no Brasil, coincide certamente com as estruturas universitárias brasileiras. Desde 2009 começámos então com uma nova política que tem de dar um novo fogo e, portanto, aprofundar a experiência que tivemos até agora. Esta política tem os pressupostos do projeto inicial aprofundados, sobretudo a questão de aumentar a visibilidade da universidade, mas, sobretudo, tornar o acesso livre como um fator estratégico de afirmação da universidade de Minho. E, portanto, a política de acesso livre passou a ser uma política, um pilar de toda a política científica da universidade. Não vos vou amassar com isto são extratos do despacho eleitoral que faz a obrigação interna da política de auto-arquivo. Gostava de vos dizer, portanto, todos agora temos uma obrigatoriedade disto acontecer, quer ao nível de teses, quer ao nível de publicações científicas. Por vezes há questões confidenciais ou questões ligadas a financiamento e, portanto, pode haver um embargo entre 1 a 3 anos em que o documento é depositado, mas durante esse tempo ele não está totalmente, não tem acesso livre. Mas ele deve ser imediatamente depositado no repositório a partir da altura em que é editado, em que é produzido. Portanto, isto passa-se quer para teses, quer para as publicações científicas e é obrigatório, como digo, a partir de janeiro de 2011. Obrigatório que tem consequências depois nos relatórios anuais e no modo como avaliamos os docentes. O que é que os investigadores devem fazer? Devem depositar uma cópia eletrónica de todos os artigos e de todas as comunicações e congressos no repositório e devem também depositar imediatamente, nesse depósito deve ser feito imediatamente após a publicação. Gostava de vos dizer que muito importante neste processo é a monitorização do processo, os níveis de acessos e de depósitos no processo têm muito a ver com os períodos letivos e com os períodos de férias, mas tem também, sobretudo, a ver com pressões que fazemos sobre a comunidade científica, com avisos que o Eloy Rodrigues manda para os diferentes presidentes de faculdades, dizendo que, por alguma razão, isto não está a acontecer ou os níveis não estão a ter a publicação que deviam ter. É preciso termos um enforcement quase diário sobre a comunidade científica para ela aderir a este processo, mas os resultados que estamos a ter neste ano são, de facto, muito superiores aos que tínhamos no ano passado. Durante os últimos
últimos 3 anos, onde o processo teve uma espécie de decréscimo devido a uma ambientação e, portanto, penso que sabem isso, a comunidade científica é sempre muito lasciva e, portanto, é preciso estarmos sempre a incentivá-la. Os resultados foram, então, um aumento da visibilidade da universidade. Temos resultados importantes também ao nível de projetos pedagógicos inovadores, em que esta ferramenta é usada pelos nossos estudantes e usada de uma maneira absolutamente basal. E este dispositivo, consideramos, e a Universidade considera que é absolutamente esta política importante para implementarmos a visão de uma universidade e para consolidarmos a sua visibilidade e a sua relevância no panorama internacional, é certamente o desafio que as universidades estão comprometidas. De facto, no ano de 2011, e depois de tornarmos isto obrigatório, e estes dados são até 30 de setembro de 2011, portanto, aquela última coluna vai ainda crescer muito, estamos a ter, de novo, um aumento significativo dos documentos autoarquivados. Isso traduzirá certamente num aumento dos downloads. O que é que será o futuro? O futuro passará pelo aprofundamento desta política, desta aposta, que, como digo, é uma aposta muito clara para a universidade, que nos permitirá, quer tornar a universidade mais visível na sua produção científica, mas também, e como disse há pouco, diferenciar a sua política científica. E também ajudar a suportar a nossa chamada terceira missão de interação com os tecidos económico, produtivo, cultural e social. Esse aprofundamento passará por tornar o repositório algo absolutamente endógeno a toda a universidade, uma ferramenta basal da universidade, algo que está a acontecer, mas terá que ir a ser mais aprofundado, e alargar o seu âmbito, quer ser tornado efetivamente como meio de políticas de gestão de recursos humanos académicos e aquilo que é a nossa ambição, lançarmos proximamente um repositório no âmbito de dados de investigação, que é uma área que certamente o futuro passará por ela e onde gostaríamos de ter parcerias internacionais e onde convidamos diversas universidades de todo o mundo para participarem connosco neste projeto de construção daquilo que serão os repositórios de dados de investigação, certamente repositórios de dados fiáveis, de dados credíveis, que se podem aceder e que a comunidade científica terá muito a beneficiar. Eu gostava de vos deixar com um pensamento, com uma citação de um filósofo português do século XX e que viveu muito tempo no Brasil, Agostinho da Silva, e que penso que não vale a pena ler, penso que é perfeitamente explícito. O futuro está aí e, portanto, nós temos que o agarrar. Para concluir, gostava certamente de vos convidar a ir à Universidade do Minho, quando quiserem, em Portugal, e no ano de 2012 há 2 muito boas razões para irem à Universidade do Minho. As cidades que acolhem a Universidade do Minho, a cidade de Braga e a cidade de Guimarães, são simultaneamente capital europeia da cultura, em Guimarães, e a cidade de Braga, capital europeia da juventude. São 2 cidades antigas, como disse no início, ligadas muito à história de Portugal e à história dos povos peninsulares, mas são 2 cidades com os maiores índices de juventude em Portugal. São 2 cidades novas também, que abraçam o futuro e que abraçam o futuro a partir do conhecimento, e por isso são todos muito bem-vindos, quer a Braga, quer a Guimarães, quer a Universidade do Minho. Muito obrigado.